Pessoal, trazendo mais uma questão, dessa vez uma questão da IMO de 2012. O problema caiu no primeiro dia, foi o problema 2. E o enunciado é o seguinte: seja n maior ou igual a 3 um inteiro e sejam a1, a2, a3, a n números reais positivos, tais que o produto desses números é igual a 1. E pede para provar essa desigualdade, né? Que 1 mais o A2 ao quadrado, vezes 1 mais o A3 ao cubo, 1 mais o A4 elevado a 4, e assim sucessivamente, é maior do que n elevado a n. Né? Assim, para resolver essa questão, a gente tem que usar uma desigualdade conhecida, que é a desigualdade das médias aritmética e média geométrica. Mas no inglês aparece como AM, GM. Né? Então, relembrando, o que é que diz essa desigualdade? Ele diz o seguinte, que a média aritmética de um conjunto de números, P1 mais P2 mais P3 mais Pn, média aritmética, dividido sobre n, é maior ou igual do que a média geométrica desses números. A média geométrica é a raiz enésima do produto desses números. Dá para escrever essa desigualdade de uma outra forma, que é mais útil na visualização da aplicação nessa questão. A gente pode escrever da seguinte forma: P1 mais P2 mais P3 mais Pn elevado a n é maior ou igual que n elevado a n vezes o produto dos números. Essa aqui é uma outra maneira de ver a desigualdade das médias e é mais útil para a gente aplicar nessa questão. Se vocês observarem, aqui aparece o n elevado a n, que é esse termo aqui da desigualdade, e aparece o produto entre os números, que é o que foi dado no enunciado. Então, o que a gente vai tentar fazer? É aplicar essa relação a cada um dos termos do lado esquerdo da desigualdade. No primeiro momento, a gente não tem uma aplicação imediata para todos os termos, exceto para o primeiro, que eu tenho dois termos, né, tá elevado a n, então eu tenho 1 mais A2, que seriam os dois termos, ao quadrado. Isso aqui teria que ser maior ou igual a 2 ao quadrado vezes 1 vezes A2, né? Que é isso aqui. 2 elevado a 2 e o produto dos termos. Quando a gente vai para o segundo fator, que é 1 mais o A3 ao cubo, a gente teria que, de alguma forma, ter aqui uma forma de representar que eu pudesse escrever 3 ao cubo vezes o produto dos números, não é? Só que aqui eu tenho apenas um número, quer dizer, eu tenho dois, né? O 1 e o A3. Eu precisaria ter, para aplicar essa propriedade, eu teria que ter um número somando, mais o outro, mais o A3, mais o A3 elevado ao cubo, e aqui os dois números sendo multiplicados e multiplicado pelo A3. Então, como é que a gente faz essa transformação? Então, aqui eu tenho o A3, meu A3 está aqui, e uma forma de ter esses dois números é eu fazer que eles são iguais e a soma dá 1. Então, aqui eu teria 1 meio, aqui ficaria 1 meio,
1 meio, de forma que os meus três números é 1 meio, 1 meio e A3, e aplicando a desigualdade das médias, eu tenho isso aqui, que isso aqui é igual a 3 elevado a 3, A3 sobre 2 ao quadrado. Da mesma forma, se eu tiver 1 mais A4 elevado a 4 maior ou igual, eu posso quebrar o 1 em três números iguais. 1 terço, mais 1 terço, mais 1 terço, mais o A4 elevado a 4. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 4 elevado a 4 vezes 1 terço, vezes 1 terço, vezes 1 terço, vezes o A4, que é igual a 4 elevado a 4, a 3 sobre 3 ao cubo. Seguindo com esse procedimento até o enésimo fator, a gente tem 1 mais AN elevado a N maior ou igual. E aqui eu vou dividir em N menos 1 números iguais, cuja soma dá 1. Vai ficar 1 sobre N menos 1 mais 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 o AN elevado a N. Então aqui eu tenho N menos 1 vezes 1 sobre N menos 1, cuja soma vai dar o 1. Então isso aqui tem que ser maior ou igual do que N elevado a N vezes o AN dividido por N menos 1 elevado a N menos 1. Né? E agora, a gente vai multiplicar termo a termo de todas essas desigualdades. Vou fazer aqui um produto termo a termo. Desse lado esquerdo eu vou ter 1 mais o A2 ao quadrado, 1 mais o A3 ao cubo, 1 mais o A4 elevado a 4, vezes 1 mais o AN elevado a N, tem que ser maior ou igual a 2 ao quadrado A2, que é esse primeiro termo, vezes 3 ao cubo A3 sobre 2 ao quadrado, que é esse termo, vezes 4 elevado a 4, A4 sobre 3 ao cubo, que é esse. E por fim, seguindo, tenho N elevado a N vezes o AN sobre N menos 1 elevado a N menos 1, que é esse termo. Então, o que aparece aqui do lado direito da equação é um produto telescópico. Então, esse 2 elevado a 2 cancela com esse 2 elevado a 2, 3 elevado a 3 cancela com esse 3 elevado a 3, o 4 elevado a 4 vai cancelar com o 4 elevado a 4, e esse n menos 1 elevado a n menos 1 vai cancelar com n menos 1, que aparece do termo anterior. De forma que sobra apenas o n elevado a n vezes o produto dos números. A2 vezes o A3 vezes o A4 vezes o A elevado a n. Só que foi dito no enunciado que o produto dos números vale 1. Né? Então, isso aqui vale 1 e eu tenho
que isso aqui é igual a n elevado a n. Então, o que a gente chega é que 1 mais a ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 mais a 3 ao cubo, vezes 1 mais a 4 elevado a 4 vezes 1 mais a n elevado a n é maior ou igual a n, n elevado a n. Só que ele está pedindo para a gente provar que é maior do que n elevado a n, ou seja, não pode ter a igualdade. Só que a gente sabe que numa desigualdade das médias, que é o que a gente aplicou, a igualdade só vai acontecer quando os números são iguais. Então, nesse caso aqui, eu teria que ter o A2 igual a 1. Nesse caso aqui, eu teria que ter o A3 igual a 1 meio. Aqui, o A4 igual a 1 sobre 3. Aqui, o AN igual a 1 sobre n menos 1. Ou seja, eu teria que ter, e aqui no caso, a igualdade ocorrendo quando a n é igual a 1, no caso a n não, vou colocar um termo genérico, quando a k é igual a 1 sobre k menos 1. Acontece que essa condição, ela confronta com A1, com A2 vezes o A3, vezes o A4, vezes o AN, que tem que ser igual a 1. Então, se eu digo que o A2 é 1, o A3 é 1 meio, o A4 é 1 terço, isso aqui vai ser diferente de 1 esse produto. Então, de forma que a gente não tem a igualdade. Então, portanto, 1 mais A2, 2, 1 mais A3 ao cubo, 1 mais A4 quarta vezes 1 mais AN elevado a n é maior do que n elevado a n, que é o que a gente queria demonstrar. Então, está demonstrado a questão da IMO 2012, uma questão parecia complicada assim à primeira vista, mas se você lembrasse dessa forma de escrever a desigualdade das médias, o insight viria rápido e a questão sairia com mais facilidade. É isso, pessoal.